Olá pessoal do Maia Neto, tudo bem? Como vão pessoal do oitavo ano? Mais uma disciplina de história para vocês, um mundo no século XIX, ok? Pessoal, vocês estão quase de parabéns, parabéns para vocês, porque e para mim também, porque estamos terminando o material do oitavo ano. No livro didático de vocês, essa é basicamente a última matéria do oitavo ano, ok? Ou seja, vocês vão chegar no nono ano dizendo o seguinte, que o professor de História completou toda a matéria didática de dar para vocês. Vocês não vão ficar com déficit de disciplinas. O que acontece? Acontece que quando você chega no Enem ou no IF para fazer, ou quando você chega no IF e vai ver algumas matérias de História, você não... eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, ai meu Deusinho, né? Nunca sei o que, não sei nem o que é isso. Porque por problemas gerais, vocês não conseguem ver isso no tempo regular. Mesmo com a pandemia, que foi cruel, nós conseguimos ver toda a matéria proposta para vocês, ok? Isso é uma vitória. E vamos começar a fazer atividades. Eu já preparei a primeira atividade para vocês. 20 questões, certo? A próxima quinzena. Vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer. Vai ser quase um tipo de simulado para vocês direto. Até dezembro, até que tivermos, vocês vão fazer uma revisão de todas as matérias que nós vimos. Vou começar desde o que é História e a primeira matéria de vocês, depois, que eu acho que foi sobre Iluminismo. Vai fazer sobre o que é História e Iluminismo, a primeira. Depois vai ver Independência Norte-Americana e por aí a gente vai ver todas as disciplinas fazendo questões, porque é a melhor forma de você aprender. Tem um gabarito, mas eu vou passar o gabarito nas aulas que eu tiver com vocês do Meet, ou então quando todos entregarem as atividades. Porque não tem como eu colocar o gabarito e uns bonitão ficar só de boa esperando para poder responder, né? Aí não dá. Faremos correções, vai ser bem interessante esse novo módulo e nova fase de estudo. Voltando à matéria. Pessoal, o que é que podemos falar do século XIX? Eu vou ser bem sucinto, porque o resumo que eu fiz para vocês, modesta parte, está muito bom. Só teve uma falhinha que eu vou dizer a vocês, mas o resto está perfeito. Quem é o professor top? Quem é o professor top? Pessoal, no século XIX não podemos esquecer da Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial iniciou nos meados do século XVIII, mas desenvolveu durante o século XIX, XX, XXI, onde estamos rolando a Revolução Industrial, tá certo? A Inglaterra foi o primeiro país a ser precursora na Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi importante pela modificação do avanço tecnológico, certo? A produção industrial aumentou, certo? Provocou mudanças nos setores econômicos, sociais, financeiros, do mundo como um todo. Iniciou na Inglaterra, depois passou para os demais países. Vocês vão ver no material de vocês que eu vou falar um pouco da Revolução Industrial, depois eu vou falar sobre um pouco do Brasil, depois eu vou falar sobre imperialismo, neocolonialismo. Então, são muitos detalhes que vocês têm que fazer a leitura do material, tá certo? Para vocês aprenderem. Tem vídeos que vão ajudar vocês e esse vídeo de explicação para orientar vocês no caminho desse estudo. A primeira Revolução Industrial se deu através do uso do carvão, o surgimento das primeiras máquinas a vapores, das locomotivas. Isso foi até meados do século XIX. A partir do século XIX, essa parte eu esqueci de colocar para vocês. Teve a segunda fase da Revolução Industrial. Essa foi da segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, 1945 mais ou menos. Se destacou as indústrias de química, de petróleo, do aço, da eletricidade. Então você viu que antes era só da máquina a vapor, da locomotiva, que já deu uma mudança no mundo como um todo. Agora você está trabalhando o aço como matéria-prima,
Você estava trabalhando na indústria de petróleo para o desenvolvimento energético. A química estava desenvolvendo plástico e demais setores. A eletricidade, as usinas, outros tipos de energia, como a elétrica, da forma que ia ser produzida, se a carvão, se a hidrelétrica e demais. Então foi um novo boom. E a terceira fase é após 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Foi até a Segunda Guerra Mundial, a gente disse que foi a segunda fase da Revolução. A terceira, pós Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vivendo hoje, que as revoluções tecnológicas, as revoluções robóticas, tá certo? Das telecomunicações, os meios de telecomunicações que nós temos, internet, intranet e demais, tá certo? Por isso que eu digo que nós estamos indo nessa terceira fase da Revolução Industrial. Até aparecer um boom que possa se dizer que seja a virada para a quarta fase, ok? No Brasil, podemos destacar o que aconteceu no Brasil. No Brasil, grande coisa importante foi a Constituição do período republicano, que é de 1891, que tivemos a primeira Constituição do período republicano, a mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado nas grandes lavouras cafeeiras. Você lembra quando os imigrantes chegaram? Pessoal, vocês vê o seguinte, como é importante você estudar. Quem está fazendo as atividades, está estudando os resumos, você vai ver que é como se fosse uma escadinha. Você vai subindo aos poucos. Então você não pode chegar lá em cima sem saber o que está lá embaixo, porque uma coisa depende da outra. Quer dizer, as últimas matérias era Vargas, tal, o período republicano, tudo isso faz parte, tá entendendo, do conhecimento de vocês para chegar agora até essa última disciplina que é o mundo do século XIX. Então o Brasil mudou a questão da sua mão de obra de escrava para assalariada. O café foi o grande fiel da balança econômica, certo? Alavancou a economia brasileira. Se lembra da época de 1850, 1860, que é conhecido como surto industrial, aquela era de Mauá, pronto. No Brasil chegou a ter 70 fábricas, 20 bancos. Fábricas de quê, professor? Fábricas de tecidos, de chapéu, de sabão, de cerveja. Tem algumas cervejas que você pega, ela faz desde 1800 e pouco. Pronto, a Boêmia eu acho que tem isso. Tem algumas que já vem escrito na latinha ou na garrafa a data. Foi uma das primeiras cervejarias que foram feitas, como as de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Me lembro bem da Boêmia, que até na propaganda na televisão tem isso. Ou seja, chegou indústrias no Brasil. Isso desenvolveu 3 grandes polos: o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer que os outros não se desenvolveram? Se desenvolveram também. Só que esses não se concentravam mais, não se concentravam os bancos. O Brasil chegou a ter mais de 20 bancos na época, 14 bancos na época. Companhias de navegação, tivemos muitas, 8 estradas de ferros. Então chegou o período de desenvolvimento econômico e industrial no nosso país. E os 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ainda hoje são estados pioneiros de desenvolvimento. Você não quer comparar São Paulo com o Rio Grande do Norte, né? Você não quer comparar Rio de Janeiro com Amapá. Você não vai comparar Minas Gerais com quem? Com Mato Grosso. Cada um tem suas particularidades, mas o desenvolvimento está nesses 3 grandes estados. Então, boa parte dos parques industriais no nosso país se concentra nesses 3 estados ainda hoje, tá certo? Então, chegou o desenvolvimento aqui no Brasil, ou seja, mudanças econômicas, sociais e políticas no nosso país. Saímos do Império, entramos na República, certo? Começou a ter as primeiras grandes greves no Brasil, atrás de melhorias salariais, condições de trabalho, a exploração infantil no trabalho,
Aí começou a entrar a era Vargas, que onde foi feita a CLT, as garantias trabalhistas, certo? Então, em 1930, mais ou menos. Então, já houve uma modificação da formação brasileira, na sua estrutura, ok? No seu cotidiano. O cotidiano do Brasil, tem uma parte lá que é bom vocês lerem, cotidiano geral do brasileiro, das cidades. Tinha Rio de Janeiro, tinha locais, tinha uma rua lá, acho que é a Rua do Ouvidor, que o que acontecia em Paris, na França, que era considerada a grande metrópole europeia, aqui tinha as roupas que chegavam lá, tinham aqui, tinham palacetes, casarões, e ao mesmo tempo batia do acordo com as favelas que tinham, certo? Ou seja, o Brasil sempre foi um país, acho que o mundo todo, né? Mas o Brasil, às vezes, porque nós somos daqui, é mais evidente. Nós somos um país de muito contrapostos, ou é muito ou é pouco, não tem muito equilíbrio, né? Aí você vai ver questão de banhos, questão de alimentação, tem tudo lá no resumo, que é bom vocês darem uma olhada, até para aumentar o conhecimento de vocês. Temos as fases do capitalismo. Primeira fase do capitalismo, comercial ou mercantilista. Você vai ver o pequeno histórico do que foi o feudalismo, a mudança do feudalismo com o crescimento da classe burguesa, e a classe burguesa entrou naquela ideia de quem era rico era o país que possuísse ouro prata, que era uma das teorias do mercantilismo, era o metalismo, tá certo? Ter balança comercial favorável e tudo mais. Então, a primeira fase foi essa comercial do mercantilismo, a segunda, a industrial, que nós falamos um pouco antes, certo? E a terceira é a financeira ou monopolista, que o dinheiro, o capital, que não tem nação, o capital ele está na China e daqui a pouco você utiliza ele lá no Alasca, você utiliza ele lá no Uruguai. O dinheiro ele corre o mundo pelas vias de comunicações, por os bancos eletrônicos e tudo mais, tá certo? Você não pode falar do século XIX sem falar sobre o imperialismo na África. Professor, por que teve o imperialismo na África? Houve o domínio dos europeus pela África. Amigos, como eu falei a vocês, todas as guerras, todas as invasões têm um interesse. O pessoal pode falar de religioso, político, mas o interesse econômico, din-din, dinheiro, nhenhenhenhen, entenderam? Pronto. O resto é conversa fiada, o resto é tudo secundário. O pessoal quer botar uma coisa bonita, é dinheiro, 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 dinheiro. Então o imperialismo na África foi por isso. Fez o imperialismo pela política, pelas guerras, tá certo? Atrás de quê, pessoal? Das riquezas naturais da África, dos minérios, ouro, diamante, muito rico o território africano, mesmo que ainda hoje seja muito pobre, mas a classe dominante é babesca no Brasil. Mesmo que a gente passe uma dificuldade danada, uma dificuldade de comprar carne e tal, mas aquela classe política de ministro do Supremo e tal, estão comendo lagosta, tomando o vinho mais caro do mundo, viaja, ficar nos melhores hotéis do mundo, da França. Quem está pagando é a gente. E quando alguém tenta chegar e querer coibir isso, vai preso, meu amigo. Ou então as redes sociais dos amiguinhos do poder, aquelas pessoas que não estão no poder, mas são beneficiadas pelo poder, começam a detonar moralmente, sua integridade, sua família, tudo, financeiramente. Então é muito complicado você lutar contra o sistema, muito complicado. As pessoas dizem, mas fulano de tal, político tal, estava tentando tal e não conseguiu. Não consegue. Você tem que ter anos e mais anos. Foram desde a nossa colonização até hoje num sistema. Você querer mudar o sistema de uma hora para outra é muito complicado. O sistema acaba com você. Você tem que ter muita paciência e fazer as coisas paulatinamente, muito devagar. Não vai ser em 10, 20, nem 30 anos que você vai mudar um sistema de uma hora para outra. Tá certo?
A religião contribuiu muito para a colonização do imperialismo na África, certo? Teve uma conferência em 1885, que foi o ápice do imperialismo na África, chamada Conferência de Berlim, onde houve uma liberalidade comercial para todos os países. Disse assim, ó, todos os países podem comerciar com a África. Então os países da África dividiram a África em 50 estados, para você ter uma ideia. Por quê, professor? Porque eles estavam atrás das riquezas naturais, era um mercado consumidor. Se lembra da Revolução Industrial? Eles não estavam produzindo? Então, precisa escoar essa produção para algum canto, para pessoas comprarem. Tá certo? Só a Europa vai comprar o produto porque a Inglaterra está produzindo, a França está produzindo, Holanda está produzindo, todos os países estão produzindo, tem que vender, vai vender para a América do Sul, vai vender para a América Latina, vai vender para a Ásia, vai vender para a África, e precisava que esse pessoal comprasse os produtos para escoar a sua produção e continuar produzindo mais, como hoje, tá certo? E para você ter uma ideia, essa corrida para conquistar estados na África, territórios na África, foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, ok? E hoje você trabalha com neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? É a nova forma de falar imperialismo. Você vai ter, no resumo de vocês, as formas do imperialismo, dos países que controlaram. A França ficou com território tal, a Inglaterra tal. Aí vai ter a forma da independência. Teve territórios, vocês vão ver, que foram independentes agora, quase agora, 1960, tá certo? Ou seja, foram colonizados desde do século XVIII, século XIX, foi conseguir agora no século XX sua independência. Mas esses países europeus ainda continuam com sua mão forte lá. Para vocês terem uma ideia, agora mesmo teve um golpe de Estado na África. Tiraram um governo e uma junta militar entrou. Com apoio de quem? Dos Estados Unidos. Tá certo? Por quê? Porque esse país, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior produtor de alumínio no mundo. A China tinha feito vários investimentos nesse país, na África. Então os Estados Unidos fomentou, e alguns países como a França também, outros países do mundo fomentaram, deram o golpe de Estado e ninguém sabe se ele vai cumprir os acordos comerciais com a China ou não. Tá entendendo? Então, assim, vários países fazem isso. Não estão lá mais diretamente, como Portugal. Controlou a Angola. E saíram, teve o processo de independência de Angola. Angola não conseguiu sua independência. Mas tem uma influência ainda política lá. De determinação, de você vá por aqui, ó, faça mais investimento nessa área, vamos comprar mais aqui, vou ajudar você a fazer investimento em empresas petroquímicas, em petrolíferas. Então, assim, outros países também. Então, assim, o neocolonialismo é um novo modelo de colonização dos países, tanto da África como da América do Sul, da América Central. Ok, pessoal? E vocês vão ver também a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no século XIX, teve dois grandes eventos que podemos destacar. A expansão territorial, ou a marcha para o oeste, como eles chamam, e a Guerra Civil Americana, também conhecido como Guerra da Secessão. O que foi isso, pessoal? A marcha para o oeste foi a conquista de territórios para o oeste que os Estados Unidos já estava estruturado, foi um país que fez a sua independência recente, tá certo? Estavam se desenvolvendo com indústrias somente no norte e agrário com grandes latifúndios e monoculturas no sul. Existia um processo de escravidão muito forte lá no sul, certo? E tinha alguns países que estavam balanceando alguns territórios que os Estados Unidos queriam fazer parte do que é hoje os Estados Unidos. Ou seja, você sabe que os Estados Unidos, como Flórida, Louisiana, Nova York, Nevada, eles têm uma certa independência administrativa. Eles têm um governo central, mas eles têm uma independência
estadual muito grande. Eles são quase independentes, eles não são independentes, certo? Por isso se chama estados, vários estados, como se fosse Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão, unidos. Ou seja, eles são unidos, eles têm um direcionamento federativo da União, certo? Que tem o presidente Biden hoje, certo? Como seu representante, mas os seus governadores dos seus estados têm uma certa independência da forma de como administra, aonde vai desenvolver, como vai desenvolver o seu estado, aonde vai investir, de fazerem leis, de julgarem também, tá certo? Quando os tribunais acabam ali, aí vai para a Suprema Corte norte-americana, tá certo? Mas normalmente quando eles decretam prisão a pena de morte. Por isso alguns estados norte-americanos têm pena de morte, outros não têm. Uns é liberado a maconha, outros você pega a cadeia até perpétua, tá entendendo? Uns tem um certo desenvolvimento, outros não. Quando a gente fala dos Estados Unidos, quando você não conhece o desenvolvimento dos Estados Unidos, você pensa que é uma coisa só, mas não é, pessoal. É dessa forma, eles têm suas federações, seus estados, que têm uma grande autonomia política, administrativa, econômica, tá certo? E tem alguns direcionamentos que é do governo federal, certo? Do governo central. Essa expansão para o oeste foi regida através da diplomacia, de negociações, tá certo? E pela guerra, certo? Estados como a Louisiana, como a Flórida, como a Alasca, tá certo? Se negociaram e compraram, pagaram, tá certo? Por esses estados a quem pertencia. Outros foram tomados pela guerra, como a guerra contra o México, aquela região do Novo México, como a região do Texas, tá certo? Boa parte daqueles territórios eram do México, foram vencidos, teve uma guerra entre México e os Estados Unidos, no século XIX, e ganhou os Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma indenização, eles reconheceram a vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma indenização ao México, perdoou umas dívidas que tinha o México com os Estados Unidos, que seria mixaria pelo grande território que ele conquistou. É tanto que faz parte de dois grandes estados norte-americanos, o Novo México e o Texas, tá certo? Até ali do Rio Grande, onde normalmente os imigrantes que estão no México tentam atravessar a fronteira para entrar nos Estados Unidos. Então, pessoal, isso é uma forma sucinta. Os maiores detalhes de questão de independência de países da África, de como foi feita a colonização, muitas nuances. Vocês vão ter que ler o material que eu fiz para vocês. E modéstia à parte, está muito bom meu material, tá certo? Vai ter umas atividades e no próximo quinzena vai ser os exercícios que eu vou dizer a vocês como é que vocês vão fazer para vocês aprenderem, tá certo? Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, ok? Vou desligar aqui.